Voltamos com o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira, 2 de junho de 2020, trazendo a melhor informação para você do que acontece aqui em São Paulo e no Brasil com relação à pandemia da Covid-19. A gente já abre esse último bloco com uma entrevista. A gente recebe aqui a advogada tributarista Débora Toledo. Ela vai falar justamente sobre esses impactos, economia e pandemia na Covid-19. Boa tarde, Débora. Boa tarde, obrigada pelo convite, TV Alesp. Débora, doutora Débora, a gente sabe o quanto vários setores da economia estão sendo impactados, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, isso pode piorar em que sentido o impacto aí da recuperação econômica aqui? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a crise do coronavírus ela vai reforçar a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Então, o processo de retomada econômica pode levar muitos países subdesenvolvidos à insolvência, quando não possuem recursos suficientes para pagar suas dívidas. Então, a transmissão do coronavírus ela já está presente em todos os continentes. E essa questão da depressão econômica vai afetar os países como um todo. É claro que países mais vulneráveis, como o Brasil, podem ser mais afetados, né? Enquanto os grandes países, os países mais desenvolvidos, podem sair fortalecidos, né? Então, todos os países eles têm adotado essa medida de isolamento social. E aí, o que acontece? A paralisação das atividades não essenciais. Então, a estratégia ela tem se mostrado eficiente contra a pandemia, mas tem grandes custos financeiros. Então, pelo fato do Brasil ser um país subdesenvolvido, é importante lembrar que a gente é um país subdesenvolvido que também é um país emergente, né? Então, a gente pode ter aí alguns benefícios. O que eu digo é o seguinte, dentre os países emergentes, nós somos o país que deu mais subsídios aos trabalhadores informais, né? E afrouxando também algumas regras trabalhistas, né? Então, além do programa que dá mais de 8 milhões que protege mais de 8 milhões de empregos. Então, isso é interessante ver que o Brasil, dentre os subdesenvolvidos, é o que está mais atuante, né, com relação a essa retomada econômica. E, doutora, em quanto tempo, né, a gente vai poder voltar a ser produtivo, um país produtivo, sem a retração do PIB? A gente quer popularizar aqui os termos, justamente para prestar esse serviço para a população. Quando se fala em retração de PIB, a gente quer dizer o quê? Bom, PIB significa o Produto Interno Bruto, né? O que isso quer dizer? É a quantidade de riqueza que é produzida, né? Então, agora no primeiro trimestre, o PIB caiu 1,5. Mas isso é importante falar, que essa retração, ela ainda está, ela foi no final de março, né? Então, o período aí de abril, maio, junho ainda não foi medido. Então, estão esperando até mais. Estão esperando que retraia aí 10%. Então, assim, claro, o coronavírus é o grande vilão, né? Mas tem alguns setores que fazem parte do PIB, né, do Produto Interno Bruto, que também tiveram destaque aí, que cresceram. Por exemplo, o setor agropecuário, né, ele teve uma alta de 0,6. Mas é claro que a indústria caiu 1,4 e os serviços 1,6. Então, por isso que puxou o PIB aí para baixo. E, doutora, a gente sabe que, com tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, a gente não consegue precisar ao certo quando essa questão termina, para a gente tentar voltar a viver na normalidade. Há como ter alguma projeção econômica para o restante de 2020? A gente está no 6º mês de 2020, daqui a pouco a gente abre o 2º semestre. Há como fazer alguma projeção ou não nesse momento? Bom, os economistas eles estão esperando que agora o PIB nesse segundo trimestre ele caia 10%. Tá? E também é interessante ver algumas pesquisas, né? A FGV ela realizou um estudo falando que 53,5% das famílias tiveram sua renda reduzida e quase metade teve que alguma forma teve que parar de trabalhar devido às medidas de isolamento social. Mas é claro que
para esses dados, para a gente pensar em uma mudança que pode ter, é interessante a gente olhar os outros setores, como eu acabei falando para vocês. O agronegócio, ele deve crescer mesmo nesse ano de pandemia. Então, isso pode puxar o PIB para cima, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Agora, em contrapartida, doutora, nós tivemos aí mais de 1,5 milhão de brasileiros que pediram seguro-desemprego e, claro, o que isso significa para quem não entende de economia? Bom, vamos lá. Isso significa que esse número, ele representou mais de 30% em comparação ao período anterior. Então, a gente aumentou aí o número, né, de desempregados. Agora, lembrando que isso é apenas um quesito, né? Porque, na verdade, as pessoas, né, que perderam emprego, nem todo mundo entrou com o seguro-desemprego, tá? Então, tem gente que ainda, esse número pode ser ainda maior, tá? Então, assim, segundo o Ministério da Economia, foram mais de 537 mil pedidos de seguro-desemprego só em março, tá? E 748 em abril. Dizem que há uma estimativa que isso que está represado aí algo em torno de 250 mil, tá? Ao longo desses dois meses. E, doutora Débora, a senhora é advogada tributarista, né? A gente sabe que os tributos aqui no Brasil é um caso à parte, que se pensa em discussões à parte, se fala numa reforma tributária no Brasil, que pode levar ainda muito tempo. Nesse aspecto, o que isso contribui negativamente para a volta, para a retomada da economia nesse pós-pandemia? Bom, quando a gente tem o coronavírus, o que ele faz? Ele tira as pessoas de circulação, então você pode criar um problema aí de demanda e de oferta, e isso, consequentemente, acaba influenciando na queda da arrecadação. Mas o que tem que ser pensado? A gente tem que pensar em programas que, de certa forma, criem um ambiente, melhorem um ambiente de negócios aqui no Brasil. Então, se for estimulado, de certa forma, a partir dos governos, a partir dos entes da federação, né, conversa com a União, por exemplo, aquele plano Pro Brasil, pode-se criar agora um mecanismo de tributação, né, de incentivo, né, para que algumas empresas elas voltem a produzir, enfim, diminuir aí o custo e, consequentemente, daqui a pouco, né, daqui, por exemplo, um ano, essa arrecadação pode subir. Mas é importante ter uma mudança no ambiente de regulação, né, para criar todo um ambiente de negócios, e aí isso vai acabar influenciando aí no aumento da arrecadação novamente. Doutora Débora Toledo, te agradeço pelas explicações aqui no Jornal da Rede Alesp, prestando esse serviço para a sociedade, contando um pouquinho sobre esses aspectos da economia. Muito obrigada. Obrigada.